Olá, e aí, beleza? Tranquilo? Bora aí com o nosso curso de orgânica? Aula 18, dentro do conteúdo de isomeria. O que a gente vai estudar? A isomeria geométrica. Vamos lá então? Bom, na aula passada, eu havia dito a vocês que a isomeria geométrica funciona da seguinte maneira. Eu tenho mesma fórmula molecular, mesmo arranjo estrutural e tenho, a questão do diferente tipo. Deixa eu começar de novo. Esqueci de ligar aqui. Bom que eu tinha escrito pouquinha coisa. Olá, beleza? Bora continuar nosso curso de orgânica. Aula 18, dentro da parte de isomeria, isomeria geométrica. Tinha dito a vocês na aula passada que na isomeria geométrica eu vou ter a mesma fórmula molecular, mesmo arranjo espacial. Ou melhor, mesma fórmula estrutural e o arranjo espacial será diferente. Beleza? Então é isso que vai acontecer. Eu preciso de ter estruturas que eu vou observar no meu arranjo espacial. Então, nós temos condições de ocorrência. Vamos ver quais são essas condições, né? Bom, para que ocorra a isomeria geométrica, ou eu tenho que ter insaturação, ou eu tenho que ter uma cadeia fechada. Mas não basta ser somente insaturada a cadeia. Eu preciso observar claramente os meus ligantes. Então, tem aqui os ligantes da minha cadeia insaturada. Azinho será diferente de Bzinho e Czinho diferente de Dzinho. Então, vou ter que ter essa estrutura. Os ligantes do mesmo carbono devem ser diferentes. E pode acontecer isso aqui também num composto cíclico. Neste caso, eu também vou obedecer a mesma regra. O Azinho deve ser diferente do Bzinho e o Czinho diferente do Dzinho. Bom, compostos saturados vão possuir isomeria geométrica? Não, porque a ligação sigma pode girar em torno do seu próprio eixo. Aqui a ligação π é impedida do giro e o ciclo também impede o giro. Então, por esse motivo, eu vou ter características diferentes para os compostos. Então, vamos colocar aqui um exemplo para a estrutura. Se nós tivermos but2eno, como é que seria a estrutura do but2eno? Bom, a estrutura plana seria assim, né? Então, eu teria essa estrutura plana. Se fornecerem para vocês essa estrutura, é legal que você coloque essa estrutura com os carbonos ligados, para você visualizar melhor. Então, seria CH3, CH, dupla CH, CH3. Essa aqui seria a fórmula do but2eno, mas ainda é difícil de enxergar os isômeros geométricos. Por isso que é interessante você tentar colocar, esses compostos insaturados na sua geometria correta. Por quê? Porque o carbono aqui da insaturação é um carbono trigonal plano. Então, o que eu vou ter aqui?
eu tenho duas possibilidades. Vou desenhar os planos aqui para você poder enxergar melhor. Ó. Então, eu vou ter esses planos aqui, ó, que formarão compostos diferentes associados à mesma fórmula e, supostamente, a mesma estrutura plana. Então, vou colocar aqui a ligação dupla no plano. E quando eu fizer isso, eu vou ter ligantes acima e abaixo, mostrando que a minha estrutura é trigonal. Então, eu vou ter ligantes aqui e aqui, e aqui e aqui. Para construir esse but2N, eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso colocar o CH3 na parte superior ou inferior e os hidrogênios, ou posso colocar um CH3 na parte inferior e o outro na parte superior. Então, formam compostos que apresentam propriedades totalmente diferentes, beleza? Então, aqui, ó, eu vou ter os ligantes de maior massa, ou maior número atômico do mesmo lado. Eu vou chamar esse isômero aqui, ó, de isômero cis. O cis significa vizinho. Então, os dois CH3 são vizinhos. E vou colocar o nome desse isômero aqui de isômero trans, onde eu tenho ligantes em planos diferentes. Bom, seguindo essa lógica, eu vou chamar esse cara aqui de cis-but2Eno e esse aqui, ó, de trans-but2Eno, que são isômeros geométricos. Fornecendo um exemplo 2 aqui, ó, vamos supor que temos C2H2Cl2. Então, seria o segundo exemplo. Eu posso, então, escrever a ligação dupla nos dois casos e escrever os ligantes. Então, vou ter aqui, ó, a possibilidade de ter os dois cloros do mesmo lado, acima ou abaixo do plano, e os cloros de maneira alternada. Então, esse cara aqui seria o isômero cis. E esse cara aqui seria o trans. Então, vamos colocar cis e trans. E vamos falar daquilo que vai realmente nos interessar, que são as propriedades distintas desses compostos. Então, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho o vetor momento dipolar deslocado para o cloro e aqui também. Então, esses vetores eles serão somados e eu vou ter uma resultante vetorial aqui para cima. Portanto, esta molécula com isomeria cis é polar, certo? E aqui vai acontecer diferente, ó. Cloro vai atrair elétron em direção a ele, cloro vai atrair elétron em direção a ele. Esse vetor vai anular com esse. Então, essa molécula trans é apolar. Já é a primeira diferença. Se essa molécula é polar, ela se interage com outra molécula igual de maneira mais intensa. E essa interação aqui é dipolo-dipolo permanente. Como esta molécula é apolar,
forma dipolo induzido. Outra diferença. Então, eu posso afirmar que essa aqui vai ter maior temperatura de ebulição, porque as moléculas são polares. E esta aqui terá menor temperatura de ebulição, porque as moléculas são apolares, correto? Essa aqui vai ter mais solubilidade em água do que essa, porque essa vai ser polar e essa vai ser apolar. Agora, vamos falar de uma propriedade que eu não falei ali, ó, anteriormente, mas que é muito interessante, que é a temperatura de fusão. A temperatura de fusão, ela depende do empacotamento das moléculas. Se nós pegarmos a estrutura cis, ela tem esse aspecto, e a estrutura trans tem esse aspecto. Se eu quiser colocar outras moléculas interagindo com a estrutura trans, isso é possível, porque eu vou ter, ó, olha só, várias moléculas, uma em cima da outra aqui, criando interações. Aqui eu também posso ter, só que eu posso ter outras posições, né? Como essa outra posição aqui, essa outra posição aqui, que não encaixa perfeitamente. Então, eu tenho posicionamentos diferentes aqui, ó. Eu formo espaços vazios na estrutura, o que não acontece quando eu tenho isômero trans. Então, o empacotamento maior é da molécula trans, por isso ela tem maior temperatura de fusão. E a molécula cis, por conta do empacotamento, tem menor temperatura de fusão. Aqui, eu vou ter o átomo de cloro em cada um dos lados. Qualquer composto que venha atacar a dupla vai ter problemas com o cloro. Aqui eu vou ter cloro somente de um lado. Então, essa molécula, ela tem praticamente toda a parte de trás aberta aqui para sofrer reação de adição. Então, aqui, nós temos uma molécula mais reativa em cis do que em trans. Em trans, então, eu tenho menor reatividade. Então, a molécula cis é mais reativa do que a trans. E outra coisa, como a densidade é massa pelo volume, eu te falei que aqui na cis eu vou ter um volume maior. Então, certamente, ela vai ser menos densa. Não muito menos, mas menos. Por conta de propriedade, da propriedade ser distinta ou diferente. Então, isso aqui é extremamente importante quando a gente fala a respeito de isomeria cis-trans, discutir as propriedades das substâncias que são diferentes, porque o arranjo espacial é diferente. Numa você tem a formação de uma estrutura polar, porque não tem jeito de anular os vetores. Na outra, que você tem a possibilidade de anular os vetores, você tem uma estrutura apolar. Bom, existe um tipo de isomeria geométrica que ele também está ganhando força, que era antigamente chamada de isomeria cis-trans, mas não tem muito a ver com o cis-trans, não. Por quê? Nós vamos substituir pelo menos um dos hidrogênios por outros grupos, mas é um tipo de isomeria geométrica. Então, é o que a gente chama de isomeria EZ. A palavra E vem do alemão entgegen e a palavra Z vem do alemão zusammen.
Zusammen quer dizer juntos, os maiores grupos juntos. E entgegen quer dizer separados ou afastados. Então, o que a gente vai observar? Eu vou tirar pelo menos um dos hidrogênios daqui, certo? Então, não vou ter hidrogênio, ou vou tirar os dois, ou vou tirar um. Então, vamos pensar num composto assim, ó, onde eu tenho a ligação dupla, tenho os cloros e substituo um dos hidrogênios por um elemento, no caso aqui, ou um grupo, que é o CH3. Nesse caso, não é conveniente a gente usar o isomerismo cis-trans. É melhor utilizarmos a isomeria EZ. Quer ver? Deixa eu substituir esse cloro por um CH3. Nós vamos querer aqui, intuitivamente, chamar esse cara de trans, porque os dois grupos CH3 estão de lados opostos. Mas isso não é verdade. O que vai acontecer? Eu posso ter, né, no caso aqui, ó, como eu tenho ligantes diferentes, eu posso ter essa estrutura ou posso ter essa estrutura aqui, ó. Vou colocar do lado de cá. Aqui a gente vai ter... Então, quando a gente observa o composto, a tendência é muito clara de usarmos trans para esse e cis para esse, porque tem ligantes iguais, que são os grupos CH3. Mas é aí que vem o uso da isomeria EZ. A isomeria EZ você vai ter que encontrar qual é o grupo maior. Esses grupos maiores, quando estão do mesmo lado, é o isômero Z. Quando estão de lados opostos, o isômero E. Beleza? Então, vamos lá. Entre o hidrogênio e o CH3 é um grupo maior. Entre o CH3 e o Cl, apesar do CH3 ter, né, um número maior de átomos, a massa do CH3 é inferior à massa do cloro. Então, o cloro tem maior massa, ou maior número atômico. Então, ele é um grupo principal dessa estrutura. E aqui nós vamos marcar os mesmos em posições diferentes. Então, a gente vai chamar esse isômero aqui, ó, de isômero Z, que significa zusammen, juntos, do alemão. E aqui, esse isômero, como os grupos maiores estão separados, seria o isômero E, que é um entgegen, que significa separado. Então, quando que eu uso a isomeria EZ? Eu uso a isomeria EZ quando eu tiro um ou mais hidrogênios do composto. Um ou os dois, né? Se eu substituir um deles, eu já posso usar isomeria EZ. Se eu substituir os dois, eu tenho que usar isomeria EZ. Então, é interessante que a gente entenda como são diferentes os compostos. Beleza? Nesse caso aqui, eu esqueci de numerar aqui, né? Mas nós teríamos o número 2, né? Aí o 2.1 seria a isomeria cis-trans e 2.2 a isomeria EZ. Vamos lá então, agora para estudar a nossa última isomeria, que é extremamente importante. Isomeria óptica.
Então, agora a gente vai estudar o terceiro caso, né? Seria o caso da isomeria ótica. Neste caso, tudo será igual. Somente o desvio da luz plano polarizada vai ser diferente. Isso vai fazer com que os compostos sejam estereosseletivos de maneira diferente. Beleza? Então eu vou esquematizar, né, porque isso aqui foi descoberto pelo Pasteur, quando ele pesquisava cristais de ácido tartárico, que é um dos compostos presentes no vinho. Então vamos falar a respeito do polarizador. Como é que a gente faz para escrever o polarizador ou polarímetro? Polarímetro vai ser um instrumento que mede o grau de desvio da luz plano polarizada. Então a gente vai ter a luz branca aqui. Vou esquematizar com um desenho, né, para ficar mais fácil de entender. Então a gente vai ter luz branca. E eu vou passar essa luz branca por um prisma. E é justamente esse prisma, chamado de prisma de Nicol, que vai conseguir fazer com que a minha luz consiga desviar de sua trajetória. Aqui eu vou ter algo interessante, que vai ser o corte do prisma para fazer o prisma de Nicol. Então é um prisma de calcita. Eu venho aqui, ó, e tenho a luz natural. A luz natural, ela apresenta vários, ou luz branca, que apresenta vários planos de vibração. Quando ela passa pelo prisma, ela sai do prisma vibrando em um único plano de vibração. Então eu vou ter aqui, ó, o que a gente chama de luz plano polarizada. Uma luz que tem um único plano de vibração. Aqui, a luz natural, ela teria, só para a gente poder comparar ali, vários planos de vibração distintos. Então aqui eu teria a luz vibrando, né, em vários planos. Aqui um plano só. Quando essa luz plano polarizada, ela passa dentro da amostra, eu vou conseguir fazer a análise baseada no desvio. Porque eu vou ter três possibilidades. Eu vou ter a luz sem desviar, né, para lado nenhum, que vai ser uma amostra inativa. Eu vou ter a possibilidade dessa luz ter desviado para a direita, um ângulo mais alfa, ou vou ter a possibilidade desta luz ter desviado para a esquerda, num ângulo menos alfa. Então aqui, peraí que eu desenhei errado aqui, né? Eu vou ter essa possibilidade, tanto do desvio para a direita quanto do desvio para a esquerda. Quando a amostra faz o desvio
Quando a amostra faz o desvio para a direita, nós a chamamos de dextrógira ou destrorotatória. E aqui é levógira. Então, a amostra que desvia para a direita, destrógira. A que desvia para a esquerda, levógira. Então, aqui, ó, vamos lá. Direita, sentido horário. E esquerda, sentido anti-horário. Para que a amostra execute esse desvio, a condição de ocorrência seria a existência do carbono quiral, que nós também chamamos de carbono assimétrico. E o que vem a ser um carbono quiral ou um carbono assimétrico? O carbono quiral ou assimétrico é um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então, vou ter aqui, ó, o carbono e vou ter os ligantes. Perceba que ele tem que ser saturado para isso acontecer. Então, vou ter aqui, ó, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. E vou marcar o carbono quiral com um asterisco. O que esse cara tem que ter para que ele seja quiral? O Azinho tem que ser diferente do Bzinho, que é diferente do Czinho, que é diferente do Dzinho. Então, todos os ligantes deverão ser diferentes. Aí eu posso encontrar o número de isômeros opticamente ativos. Isômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a N. O N é o número de carbonos quirais. Nesse caso aqui, 2 elevado a 1, eu vou ter um destrógeno e vou ter um levógeno. Eu também tenho os isômeros opticamente inativos, que a fórmula é 2 elevado a N sobre 2. Então, nesse caso aqui seria 2 elevado a 1 sobre 2. Eu vou ter um isômero inativo, que nesse caso vai ser chamado de mistura racêmica, que é a junção em proporções iguais do isômero D com o isômero L, o destrógeno e o levógeno. Bom, é super importante a gente estudar a isomeria ótica. Por quê? Antigamente, não se tinha o conhecimento desses compostos, que eles possuíam propriedades distintas. Aí foi feito um medicamento que ajudava as mulheres durante a gravidez a diminuir as náuseas e o enjoo. Esse medicamento foi chamado de talidomida. Acontece que a talidomida, eles não sabiam, ela possuía isomeria ótica. Um desses isômeros era responsável justamente por diminuir a ansiedade, náuseas, tonturas, que são quadros apresentados pelas mulheres durante a gravidez. Então, ele deixava um bem-estar. Agora, o outro isômero ótico da talidomida era responsável pela má formação no feto. Então, várias pessoas depois da década de 70 foram vítimas, desse medicamento, durante a década de 70, foram vítimas desse medicamento, que era a talidomida, por conta de não conhecer a isomeria ótica. Por quê? Porque os compostos apresentam estereoseletividade. É o mecanismo de uma enzima atuar no substrato, por estereoseletividade. Então, desconhecendo a isomeria ótica, eu poderia ter efeitos indesejáveis fisiológicos diferentes daqueles que eu queria obter com o fármaco. Então, por isso que é tão importante estudar a isomeria ótica, porque as propriedades dos compostos elas não serão diferentes,
mas o efeito fisiológico vai ser, por quê? Por conta da estereoseletividade de mecanismos principalmente enzimáticos, de catálise enzimática, que é extremamente importante. Beleza? Bom, vamos revisar o que vimos hoje. Hoje nós trabalhamos com isomeria geométrica cis-trans e trabalhamos com a isomeria geométrica EZ. E também iniciamos o estudo da isomeria ótica. Por que a isomeria ótica é tão importante? Porque eu vou ter todas as características semelhantes. Não vai ser igual a isomeria EZ e a isomeria cis-trans, que as propriedades serão distintas. Aqui as propriedades não serão distintas, a não ser pela estereoseletividade, que trabalha aí com os fenômenos, com as estruturas que acontecem de reatividade química no nosso organismo, que é estereoseletiva. Aí eu citei as enzimas. Beleza? Então é extremamente importante a gente conhecer a isomeria para poder se informar melhor sobre as reações que acontecem dentro e fora do nosso organismo, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.